TV em Tempo, eleições 2012. Muito boa tarde, agora são 16 horas e 58 minutos, faltando aí pouco mais de 1 minuto para as 5 da tarde. Daqui a pouco começa a apuração dos votos da eleição municipal. Vamos direto ao vivo ao TRE com o repórter Amaral Augusto, que está lá com o presidente, não é isso, do tribunal, Amaral? Exatamente, Marcela. Boa tarde a você, boa tarde a todos que assistem à programação do SBT. Nesse momento em que faltam apenas 3 minutos para o fim da votação e início da apuração. Já está certo de que às 5h15 da tarde sai o primeiro boletim da apuração aqui ao vivo do TRE com as informações sobre essas eleições 2012. Quem está aqui comigo é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador Flávio Pascarelli. Desembargador, que momento é o momento de fazer um balanço geral dessas eleições de todo esse período? O que o senhor destacaria durante esse dia do voto que realmente marca esse pleito? Foi um pleito tranquilo, resultado de uma organização que o precedeu. Trabalhamos dialogando com todas as instituições envolvidas. Tivemos a presença num gabinete de gestão integrada da Polícia Militar, do Exército, da Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil, próprio TRE, os empresários de ônibus, representantes da Prefeitura, como da Secretaria de Transporte, e tudo isso resultou numa eleição tranquila. Trabalharam nessa força-tarefa para dar segurança a esse pleito, a Polícia Militar, a Polícia Federal, também o TRE com os agentes da propaganda eleitoral. Quais são as últimas ocorrências, o balanço dessas ocorrências que foram feitas tanto na capital quanto no interior, que o senhor pode trazer para a gente agora? Pouquíssimas prisões, se considerarmos o tamanho do estado do Amazonas, menos de 20 prisões por corrupção eleitoral, né? Poucas prisões pelo crime de boca de urna, e o resto foi uma prisão por desacato a um juiz, portanto, ocorrências negativas sem nenhuma relevância. A gente tem a previsão, então, de que às 18h30 Manaus já conheça o resultado da eleição, a eleição aqui da capital. O interior, como é que fica a transmissão desses dados e qual é a expectativa do TRE para a finalização dessa apuração no interior do estado? Está tudo planejado e preparado para que em Manaus nós tenhamos o resultado até às 18h30 e no interior às 20 horas. Está garantido, então, essa transmissão, está todo mundo preparado. Agora é ficar na expectativa para o resultado dessa eleição que foi trabalhada, como o senhor falou, com muito carinho, para que haja segurança e já marca realmente as eleições que nós tivemos, viu, Marcela, sendo uma das eleições mais seguras que nós já tivemos aqui no estado do Amazonas e também na capital desde 1985. Obrigado, desembargador, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço também a participação dos senhores, que foram muito importantes na divulgação das ações do Tribunal Regional. Obrigado, desembargador Flávio Pascarelli. Marcela, volto com você ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta daqui trazendo todas as informações e o balanço da apuração dessas eleições aqui na capital. Com certeza a gente vai voltar aí com você, Amaral Augusto. E olha, no maior colégio eleitoral de Manaus, lá no bairro de Petrópolis, amanhã foi de muitas reclamações e até mesmo de confusão. Mas tem gente que aproveitou o movimento para lucrar. Tudo começou em frente à escola com o trânsito parado. Além disso, a rua Coronel Ferreira de Araújo estava repleta de santinhos. Mas as dificuldades não param por aí. Uma confusão foi formada por 2 partidários que foram presos. É briga partidária. Não é partidária, eleitoral, partidária nada. Vias de fato. Nada disso não. Mas os problemas estavam também dentro da escola. Nas filas sobraram reclamações. Como sempre, nessa zona realmente é um congestionamento muito grande. O fluxo de eleitor é muito grande. Devia ser um processo mais rápido, né? Acho que a parte lá dentro de mesário demora um pouco mais, né? Isso acaba atrasando aqui, refletindo aqui na fila pra gente, né? A Escola Estadual Tiradentes, em Petrópolis, Zona Sul, é o maior colégio eleitoral de Manaus. O colégio comporta 20 seções e cada uma recebe em média 470 eleitores. Ou seja, mais de 9.000 pessoas passam por aqui todos os anos eleitorais. Mas teve quem aproveitou a movimentação no colégio para vender picolé e ganhar um extra. Estou vendendo para ajudar os pessoal aí para a Camp Jovem, que vai ter aí na área 23, Japinhu. Aí a gente está vendendo picolé aqui nesse dia de sol, está vendendo. É por uma boa causa. É por uma boa causa. E assim como o Jonathan, cheio de boas intenções, estejam também os próximos governantes de Manaus.
Mas houve um pouco de indisciplina. Por exemplo, onde eu fui votar, tinha muito ambulante, muita confusão lá na Zona Sul, no Japim. Acho que falta um pouquinho mais de disciplina e isso é bom se houver um segundo turno, que fique atento aí todos os órgãos de fiscalização, principalmente os de trânsito. Agora vamos falar de transporte. 1.500 ônibus fizeram o transporte nas ruas para os eleitores. Paradas de ônibus lotadas. Olha, tá demorando bastante. Eu tô praticamente 1h30 aqui, o que eu quero pegar ainda não passou ainda. Esperando e nada, e a maior desorganização aqui, não tem fiscal, não tem nada. Segundo a SMTU, mais de 1.600 ônibus circulam na cidade para atender os eleitores. Pela manhã, nos terminais, os motoristas não estavam seguindo escalas com horários. Não estamos seguindo quadro de horário, né? Nós estamos vendo a demanda, as filas, né? E tirando o pessoal para rodar, para votar também, entendeu? Alguns passageiros ainda se confundiam com a gratuidade do transporte. Nos alternativos, a passagem é cobrada. A gratuidade nos ônibus convencionais vai até a meia-noite de hoje. Em Manacapuru, o domingo de eleição foi considerado tranquilo. Mais de 62 mil eleitores foram às urnas do maior colégio eleitoral do interior do estado. Dona Vilma nunca viu tanto movimento em dia de eleição. Muito movimento, carro, moto, pessoas a pé. Com a ponte sobre o Rio Negro, ficou mais fácil chegar a Manacapuru. Quem antes justificava o voto, agora pode escolher na urna o candidato preferido. Na cidade, são mais de 85 mil habitantes e pouco mais de 62 mil eleitores. O maior colégio eleitoral do interior do Amazonas. A disputa por aqui é acirrada. São 3 candidatos à prefeitura. É normal esse movimento porque Manacapuru é o segundo maior colégio eleitoral do Amazonas. Então, realmente tem muita gente que está na rua, que procura votar cedo para ficar livre dessa questão, né? Às vezes alguns querem, inclusive, votar mais cedo para poder trabalhar pelos seus eleitores, mas a fiscalização está na rua e até agora não temos nenhum incidente digno de nota. Talvez até por essa postura de prevenção, de estar visitando cada escola, conferindo autoridade ao presidente da sessão para que ele possa fazer valer a ordem, a tranquilidade na sessão eleitoral. O momento é de instabilidade política. O atual prefeito, também candidato à reeleição, substituiu Edson Bessa, que teve o mandato cassado por irregularidades eleitorais. Quem assumir a cidade a partir de 2013 vai ter muito trabalho. Porque a saúde aqui é precária. E a educação também, né? Tem que ter mais colégio, mais creche e por aí afora. Agora são 17h06 na capital amazonense. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está lá no TRE, agora com a desembargadora Socorro Guedes Moura, né, ex-corregedora desse pleito. Exatamente, Marcela. Sim, a desembargadora está aqui com a gente exatamente para falar sobre o pleito, considerado um dos mais seguros de toda a história do nosso estado. Desembargadora, seja muito bem-vinda. Como é que a senhora avalia todo o trabalho que foi feito pelo TRE para dar segurança e também muita lisura a mais esse pleito? Eu penso que foi um trabalho conjunto. E aí nós acreditamos não só aos nossos magistrados, ao Ministério Público e todos os parceiros envolvidos, como as Forças Armadas e todas as pessoas da segurança, mas também a vocês da imprensa que nos ajudaram muito, transmitindo tudo aquilo que poderia acontecer e assim nós nos antecipávamos para coibir qualquer tipo de ato que pudesse macular essas eleições. Como é que ficou o trabalho da corregedoria, principalmente no interior do estado? Eu lembro que a senhora divulgou na primeira entrevista coletiva de que ia ter magistrado para todos os municípios e que esse trabalho seria fundamental para essa segurança que a gente tem hoje no pleito. Como é que hoje a senhora faz esse balanço da atuação dos magistrados nessas comarcas, nesses municípios? A presença do magistrado é essencial, porque por si só já coíbe qualquer tentativa de cometimento de crime eleitoral. E nós acompanhamos de perto, ligando para o colega, incentivando a sua permanência, dizendo da necessidade, né? Então isso, penso, esse trabalho conjunto de parceria, não cobrando do magistrado a sua presença, mas dizendo a importância, fez com que todos tivessem a consciência desse momento. Então,
tudo que nós estamos vivendo agora, essa alegria de concluir o dia de hoje de forma tranquila, sem nenhum incidente que pudesse gerar um mal-estar maior, isso tudo é fruto de um trabalho conjunto. Então eu acredito isso, a abnegação de todos pelo melhor. Obrigado, desembargadora Socorro Guedes, corregedora e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Pois é, Marcela, por aqui o clima já é de apuração, né? Quando já encerrou o período de votação e do lado de fora aqui, em toda essa área externa, eu queria, nesse momento, que você pudesse dar uma olhada aí, até para ver como é que está a movimentação. Então tem muita gente chegando. Amaral, Oi. Você me escuta, Amaral? Claro, perfeitamente. Então, agora 17 horas e 10 minutos, a gente já tem números, eu estou aqui ansiosa para saber, já temos os primeiros números? Pois é, ainda não, já estou apurando aqui os primeiros números, já a gente leva esses primeiros números para vocês aí. Ok, vamos agora falar de interior do estado com Mário Marinho. Boa tarde, Mário. A gente já tem algum número de algum dos municípios? Boa tarde, Marcelo. Olha, do interior do estado ainda não, estou aqui ligado na página do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem divulga os dados, mas números do interior do estado nós não temos ainda, né? Esperamos para os próximos 5 minutos, mas nós já temos números das nossas capitais vizinhas aqui da região norte do país. Por exemplo, lá em Belém, quem está na frente é o Zenaldo Coutinho, ele está com 33,85% dos votos, seguido do Edmilson Rodrigues, que tem 39,76% dos votos, ou seja, indicando um segundo turno em Belém. Lá no Rio Branco ainda não tem números, mas nós temos números de Macapá, onde Roberto, do PDT, está liderando com 39,52% dos votos, seguido de Clécio, do PSOL, com 27,68% dos votos válidos. Aqui em Manaus, os números ainda não estão disponíveis, mas aguardamos aí para os próximos minutos, Marcela Rosa. Ok, você viu aí que duas capitais que têm o horário de Brasília, ou seja, lá já são 6h10, 6h12, né? Tanto em Macapá como em Belém, a gente já tem aí definido que vai haver segundo turno nessas duas capitais aqui do norte do país. Rio Branco, ainda falta 1 hora para acabar a votação. E aqui em Manaus acabou agora, 12, 13 minutos. Daqui a pouquinho, Amaral Augusto vai estar ao vivo lá no TRE, dando esses primeiros números para você. Agora vamos falar de Polícia Federal com a repórter Larice Neves, que tem mais um balanço para a gente. Olá, Marcela, ao meu lado o superintendente da Polícia Federal aqui no Amazonas, Sérgio Fontes, e ele vai dar para a gente o balanço de como foi o dia para os policiais federais. Como é que foi o balanço hoje? Olha, o balanço é de uma eleição tranquila, pacífica, sem maiores ocorrências que venham a turbar aí a ordem nesse momento de festa democrática. Aqui na capital foi um dia tranquilo, mas no interior não tanto assim, né? Em Taquatiara, uma ocorrência grave? Uma ocorrência inusitada, mas nós não consideramos que chegou a ser grave, não. Uma candidata trocando votos por droga. Quer dizer, isso é uma novidade, uma infeliz novidade, mas a polícia atuou, essa tentativa foi interceptada e a senhora será submetida aí ao julgamento pela Justiça Eleitoral. A semana foi movimentada aqui na capital e no interior, mais de R$600 mil apreendidos? Exato. Nós alertamos, né, com relação ao transporte de dinheiro em espécie nessa época, mas mesmo assim algumas ocorrências ainda aconteceram aqui na capital e no interior. Ou seja, candidatos em período muito próximo, transportando dinheiro em espécie, sem a comprovação da origem e da destinação lícita. É óbvio que isso não significa que eles estejam em curso de algum crime eleitoral, mas a conduta suspeita gerou a apreensão do dinheiro e a necessidade de investigação. Muito obrigada, viu, superintendente Larice Neves, TV em Tempo, eleições 2012. Obrigada, Larissa. Enquanto não saem os números oficiais, as pesquisas de boca de urna dão conta de que Arthur Neto, do PSDB, está em primeiro lugar, Vanessa Graziotin, do PCdoB, em segundo lugar, aí iriam os dois para o segundo turno. Em terceiro lugar, o candidato do PR, Henrique Oliveira. Mas esses são os números ainda da pesquisa de boca de urna que devem ser confirmados daqui a pouco. Mais ou menos daqui a uns 5 minutos nós já temos a primeira prévia oficial, direto ao vivo do TRE. Você continua com a gente, continua com o SBT, que daqui a pouquinho a gente volta. TV em Tempo, eleições 2012.